Pode-se concluir que o próximo choque entre elas ocorrerá nas vizinhanças da posição. Nós temos nesse problema duas esferas, a esfera A e a esfera B. Note que a esfera B se movimenta inicialmente em sentido anti-horário e a esfera A se movimenta em sentido horário. A esfera A tem massa 3 vezes maior que a massa da esfera B. E ambas têm velocidade v0 no início, isso é, antes da colisão. Elas vão fazer uma colisão aqui no ponto 1 e podemos usar, então, para resolver esse problema, o princípio da conservação da quantidade de movimento. Chamaremos QI a quantidade de movimento inicial, QF a quantidade de movimento final, e toda vez que a força externa resultante sobre um sistema é zero, a quantidade de movimento desse sistema se conserva. Será o caso aqui. O nosso sistema é constituído, nesse problema, pela esfera A e pela esfera B. Então, a força que atua nesse sistema é a força interna. Quando elas colidirem, a esfera A vai fazer uma força sobre a esfera B e a esfera B vai fazer uma força sobre a esfera A. Forças internas apenas, portanto. Como não há força externa resultante, temos que a conservação da quantidade de movimento se aplica. Portanto, a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Podemos escrever a quantidade de movimento inicial, isso é, antes da colisão, como a soma vetorial da quantidade de movimento da esfera A com a quantidade de movimento da esfera B. Como elas se moviam em sentidos opostos, né? A esfera B se move em sentido anti-horário e a esfera A se move em sentido horário, existe esse sinal menos aqui. Então, a quantidade de movimento sendo dada pelo produto da massa pela velocidade, nós calcularemos a quantidade de movimento para a esfera A, para a esfera B e somaremos. Como a soma vetorial, vetores com sentidos opostos entram com sinais opostos na soma. Temos aqui então a quantidade de movimento inicial total. Da mesma forma, vamos calcular a quantidade de movimento final total, que será a soma da quantidade de movimento da esfera A com a quantidade de movimento da esfera B. Como a esfera B vai se mover com a mesma velocidade v0 que ela já tinha no início, e a esfera A se moverá em sentido horário, assim como a esfera B, ambas entrarão aqui nessa quantidade de movimento final, elas entrarão com sinais iguais. E, no caso, o sinal que a gente definiu aqui para o sentido horário de movimento é o sinal positivo. Por isso, ambas estão positivas. Podemos agora substituir a massa de A por 3 vezes a massa de B, isso é dado do enunciado, e observar que MB é fator comum em todas essas parcelas aqui na equação e dos dois lados da equação. Portanto, podemos dividir dos dois lados da equação pelo mesmo número MB e simplificar essa equação cortando o MB de todas essas parcelas. Teremos, então, 2V0, que é 3V0 menos 1V0, dá 2V0. É igual a 3V0' mais V0. Podemos, então, concluir que V0 é igual a 3V0'. Podemos também escrever, se quisermos, que V0' é igual a V0 sobre 3. O que interessa para a gente é o seguinte: a distância percorrida pela esfera B, que é justamente a mais veloz, ela é 3 vezes mais veloz que a esfera A, ela será uma distância 3 vezes maior que a distância percorrida pela esfera A. Isso após a colisão, né? Porque antes da colisão ambas tinham a mesma velocidade. Como ambas tinham a mesma velocidade, no mesmo tempo percorriam a mesma distância. Agora, depois da colisão, a distância percorrida pela esfera B será 3 vezes a distância percorrida pela esfera A, uma vez que a velocidade da esfera B depois da colisão é 3 vezes maior que a velocidade da esfera A depois da colisão. Podemos também escrever que a distância percorrida pela esfera B menos a distância percorrida pela esfera A será igual a 8 unidades. 1 unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que eu escrevo essa equação? Eu escrevo essa equação
porque ela é uma condição para que as esferas voltem a se encontrar, que é justamente uma pergunta do problema. Pode-se concluir que o próximo choque, quer dizer, o próximo choque após esse choque que já houve aqui no ponto 1. Então, o próximo choque ocorrerá quando a esfera B tiver andado 8 fatias de pizza aqui dessas, 8 unidades a mais do que a esfera A. Considerando que a esfera A ficasse parada aqui, elas colidiriam novamente quando a esfera B tivesse percorrido uma volta completa, portanto, essas 8 unidades. Ocorre que a esfera A não ficou parada. Ela tem uma velocidade que é a velocidade V0'. V0' não é zero, ela é 1/3 da velocidade da esfera B. Então, a esfera A vai se movimentar. Podemos, então, descobrir o próximo ponto em que elas vão colidir, resolvendo esse sistema de equações. Substituindo, então, aqui em dB 3dA, nós temos 3dA menos dA igual a 8 e, portanto, dA igual a 4. Quer dizer, a distância percorrida pela esfera A foi 4 unidades. A esfera A, portanto, percorreu 1, 2, 3, 4 unidades. Enquanto a esfera B, que tem velocidade 3 vezes maior, terá percorrido 12 unidades. Então, ela terá percorrido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é uma volta completa, 9, 10, 11, 12. Então, enquanto a esfera A percorre 4 unidades, a esfera B percorre 12 unidades. E elas vão voltar a se encontrar justamente nesse ponto 5, o que credencia a letra B como correta, e está encerrada a questão.